Neste documentário, eu tenho o objetivo de despertar a sua mente, mostrando como eliminar os principais bloqueios mentais que você tem carregado a vida toda e que hoje estão te impedindo de criar uma nova realidade. Eu falo isso porque antes de despertar a minha mente, eu morava em um sem terra, em um barraco de lona. E daqui a alguns segundos você vai descobrir como eu criei isso e como eu saí disso que você está vendo agora. Eliminar os seus bloqueios é um dos grandes segredos para conseguir criar uma nova realidade. É o que as pessoas menos fazem direito. Por isso, o meu maior objetivo aqui neste documentário é te mostrar a chave para você despertar a sua mente, eliminando todos os bloqueios para você criar uma nova realidade. Na verdade, esse documentário é justamente para essas pessoas que não aguentam mais a sua realidade e que se sentem perdidas, bloqueadas por suas crenças limitantes, medos, traumas do passado, mas que deseja ter uma vida melhor. Poder alcançar os seus objetivos e desejos, encontrar a sua alma gêmea, ter um relacionamento mais saudável e melhorar a sua saúde física e mental. Eu falo isso, mas eu já fui exatamente essa pessoa, bloqueada por minhas crenças limitantes, medos e bloqueio que me repetia em ciclo, me afastando de viver uma nova realidade. E por conta disso, nada para mim dava certo. E eu ficava cada vez pior, cada vez mais se afundando nas dívidas. E só depois de eliminar por completo esses bloqueios que me prendia em um ciclo de escassez, foi que eu finalmente saí e criei uma nova realidade. Então, eu vou te contar agora como aconteceu isso na minha vida e você vai ficar de boca aberta quando ouvir. Eu sou Luciana Neves, hipnoterapeuta e reprogramadora mental. Amo falar sobre os poderes da nossa mente e você vai descobrir daqui a pouco como isso transformou a minha vida. Eu casei muito cedo, aos 13 anos, e tive a minha filha com 15. Tive uma gravidez de risco, onde eu passava mais tempo na maternidade do que em casa, por ficar muito nervosa com o meu marido, que na época era alcoólatra. Então, aos 17 anos, aconteceu um acidente e fez com que meu marido ficasse em coma por vários dias devido ao alcoolismo, e por conta disso ele veio a falecer. Eu, com uma filha pequena para cuidar, não sabia o que fazer, porque eu dependia dele para tudo, tanto emocionalmente quanto principalmente financeiramente. Imagina uma menina de 17 anos com medo, sem trabalhar, desesperada com uma filha pequena para cuidar, que dependia completamente do marido, que era alcoólatra. Então, depois da morte dele, eu tive que começar a trabalhar, mas eu nunca tinha trabalhado antes, porque naquela época eu era de menor e de menor não podia trabalhar. Mas acabei conseguindo achar um emprego sem registro de empregada doméstica. Eu trabalhei lá por 3 anos e nesse tempo eu consegui juntar um dinheiro que depois usei para mudar de cidade, em busca de fazer a minha vida dar uma melhorada. Então eu peguei esse dinheiro e nos mudamos para outra cidade. Mas sabe aquele sentimento de medo que eu vinha sentindo de não conseguir, de nada dar certo, de não conseguir me adaptar? Eles só foram se confirmando com o tempo, a ponto de eu não conseguir mais nada e ter que voltar para a minha antiga cidade. Eu era uma daquelas pessoas negativas que não gostava de ouvir ninguém e que achava que estava certa em tudo. Mas um pouco tempo antes de voltar para a minha antiga cidade, nós tivemos que passar por uma das piores fases da nossa vida. Eu me lembro como se fosse hoje, a barriga da minha filha roncando de fome, mas naquele dia nós tivemos que dormir com fome. O que mais me doeu e ficou marcado na minha alma foi ver a minha filha com os 2 olhinhos cheios de lágrimas dizendo: "Mamãe, eu tô com fome, tem alguma coisa para comer? A minha barriga está doendo." Neste momento eu não consegui pensar em mais nada. Meus olhos encheram de lágrima e eu comecei a revirar a casa inteira procurando por moedinhas para comprar uma caixa de leite. Naquela época o leite custava apenas R$1.
e eu não tinha um centavo para comprar uma caixinha de leite para minha filha. O meu desespero foi tanto que eu só chorava, porque eu abria os armários e não tinha nada, abria as gavetas e não encontrava nada, podia revirar a casa de ponta cabeça que não encontrava nada para dar para ela comer, a não ser quando eu abro a geladeira e encontro a única coisa para dar para ela comer: uma caixinha de creme de leite congelada. Nessa hora eu senti uma gratidão tão grande por ter achado essa caixa de creme de leite congelado. Eu peguei a caixa, coloquei um restinho de açúcar que ainda tinha e dei para ela comer. Depois que ela comeu tudo, eu fui fazer ela dormir. Naquele momento, deitada na cama, eu estava com um sentimento tão forte de incapacidade e de culpa que eu chorei a noite toda, por não saber o que nós íamos comer no outro dia. Naquela época, eu era uma pessoa muito orgulhosa e não queria falar da minha situação para ninguém e nem pedir ajuda. E por incrível que pareça, no outro dia, um milagre aconteceu. Meu primo chegou em casa com um pacote de arroz, de feijão e uma caixinha de creme de leite e um pacote de pão e Nescau. Eu lembro exatamente de cada palavra que ele disse quando ele entregou as coisas. Prima, eu trouxe essas coisas para você que senti que estava precisando. Naquele momento, eu abracei ele chorando, agradecendo e contei a ele tudo o que nós estávamos passando naquele momento. Então, depois, na hora dele ir embora, ele me deu um pouco de dinheiro para poder abastecer o carro e voltar para minha antiga cidade, a fim de sair daquela situação que eu estava vivendo. E porque também eu já estava devendo 3 meses de aluguel na casa onde eu morava. Eu só saí com as roupas do corpo. O dono da casa disse que eu só podia pegar as coisas depois que eu pagasse todo o aluguel. Então eu peguei a minha filha, montei no carro e partimos para minha antiga cidade. Na ida, o milagre acontece mais uma vez. O dinheiro da gasolina que o meu primo tinha me dado foi a quantia certinha para chegar com o carro na frente da casa do meu pai, sem uma gotinha a mais, sem uma gotinha a menos. E logo depois, justo no mesmo dia, um oficial de justiça chega e leva o carro embora, por conta de 6 parcelas que estavam atrasadas do carro. Naquela época eu não fazia ideia de que tudo aquilo que eu estava vivendo era fruto dos meus pensamentos, sentimentos e emoções, e que eu estava criando aquela realidade. E por não saber disso, isso me custou mais uma vez tudo o que eu tinha. Antes de tudo isso acontecer novamente, depois de um tempo a fim de conseguir sair daquela situação e melhorar a minha vida, eu comecei a buscar mercadoria em São Paulo, na 25 de março, como sacoleira. E como tudo estava dando muito certo e fazendo bastante vendas, eu decidi abrir uma loja. A loja começou a vender muito bem. Comecei a ter cada vez mais clientes, mais mercadorias e mais estoque. E comecei a ter que contratar funcionário que ficasse atendendo na loja. Essa loja ela deu tão certo que eu resolvi abrir outra loja no centro da cidade. Só que para minha surpresa, essa segunda loja não deu tão certo quanto a primeira. Quando nós abrimos a segunda loja, eu sentia um sentimento muito forte de medo. Medo de falhar, medo de não conseguir manter a loja, medo de tudo aquilo não dar certo. Então nós enchemos a loja de mercadoria achando que ia vender tudo. Mas para minha surpresa, de novo, aconteceu de não vender praticamente nada. Sem o dinheiro das vendas, não tinha como pagar os fornecedores, os funcionários e o aluguel da loja. Então, o que eu fazia? Eu tirava o dinheiro da outra loja para pagar as contas da segunda loja, até chegar ao ponto de nós ficarmos endividados. E nessa época, os agiotas começou a aparecer na loja, oferecendo dinheiro e deixando seus cartãozinhos. Como nós estávamos endividados, eu liguei para ele e comecei a pegar dinheiro. Pegamos a primeira vez, pegamos a segunda vez, pegamos a terceira vez e só foi formando uma bola de neve, até chegarmos ao ponto de não conseguir pagar mais ninguém. E foi onde que tivemos que fechar as 2 lojas para tentar sair das dívidas. E mais uma vez, por não saber
tudo aquilo que era fruto dos meus pensamentos, sentimentos e emoções. Eu acabei perdendo tudo e falindo de uma tal maneira que a única solução foi ir embora para um sem terra para não ser morta pelos agiotas. E quando cheguei lá no sem terra pela primeira vez, a minha primeira reação foi um choque de realidade, pois eu estava acostumada com outra realidade, onde eu tinha que morar em um barraco de lona, sem energia, sem água encanada, tendo que andar 3 quilômetros a pé com um monte de garrafões de água de 5 litros na mão para buscar água. Quando chovia, você não sabia se estava do lado de fora ou do lado de dentro do barraco, porque molhava mais do lado de dentro do que do lado de fora. Sem contar as 3 vezes que eu fui picada por escorpião enquanto dormia no chão. Esse é o poder da sua mente, de criar a sua própria realidade, quando ela está programada para viver na escassez. E hoje, quando eu olho para isso, eu vejo o quanto eu sempre fui uma pessoa ingrata, até ali naquele momento, porque antes eu tinha tudo, mas não agradecia por nada, mesmo pelas pequenas coisas, como, por exemplo, você abrir a geladeira e ter água gelada para tomar, você abrir o chuveiro e tomar um banho com água quente, você deitar na cama sem medo de ser picado por bicho, você abrir a torneira e sair água, e por você ter uma casa que quando chove ela não sai voando. Agora eu te pergunto, você é verdadeiramente grato por alguma das coisas que eu te falei, ou você nem dá valor para essas coisas? Nós só costumamos dar valor naquilo que perdemos. Tudo lá era muito difícil. Eu só chorava e reclamava por estar com os meus filhos naquela situação, mas eu nunca me conformei em viver naquela situação. Mesmo morando lá, eu ainda tinha alguns contatos dos fornecedores. Eu entrei em contato com um deles e comecei a vender pela internet, mas logo no primeiro pedido eu já levei um calote. Eles não me enviaram o pedido, então eu fui responder as mensagens das pessoas que tinham feito a encomenda. E nesse meio tempo apareceu para mim um vídeo do Dr. Joe Dispenza. Preste bem atenção nos próximos segundos deste documentário para você entender. Se você acha que seus pensamentos têm algo a ver com seu futuro, apenas do ponto de vista teórico de que seus pensamentos criam seu destino, e você pensa de 60 a 70 mil pensamentos em um dia e 90 desses pensamentos são os mesmos pensamentos do dia anterior, bem, então sua vida não vai mudar muito, desde que você esteja pensando da mesma maneira. E esses mesmos pensamentos levem às mesmas escolhas, que as mesmas escolhas levam aos mesmos comportamentos. Os mesmos comportamentos criam exatamente as mesmas experiências. E antecipamos os mesmos sentimentos ou emoções dessas experiências, e essas emoções são a recompensa que conduz nossos mesmos pensamentos. Bem, nossa biologia, nosso neurocircuito, neuroquímica, nossos hormônios e até mesmo nossa expressão genética serão iguais a como pensamos, como agimos e como nos sentimos. E como pensamos, como agimos e como nos sentimos é chamado de nossa personalidade. E nossa personalidade cria a nossa realidade pessoal. É isso, então a personalidade presente que está ouvindo esse show criou a realidade pessoal presente, chamou a vida deles. Então, se você pode se agarrar a essa ideia, se quiser criar uma nova vida, uma nova realidade pessoal, você precisa mudar sua personalidade, o que significa começar a pensar sobre o que está pensando e mudar isso. Você começa a tornar-se consciente de suas ações, hábitos ou comportamentos inconscientes. Depois de assistir esse vídeo do Dr. Joe Dispenza, eu descobri o porquê que a minha vida estava assim. Esse foi o meu primeiro contato com esse mundo. Fiquei fascinada. A partir daquele dia, eu comecei a buscar cada vez mais informação sobre aquele assunto. Passava dias e noites assistindo vídeos sobre reprogramação mental, PNL e física quântica. Foi onde eu descobri essa nova realidade, porque até então essa realidade não existia para mim. Mas eu ainda tinha muitas dúvidas se aquilo funcionaria para mim. As minhas crenças limitantes, medos, bloqueios me impediam de acreditar. Mas naquele momento, mesmo não acreditando muito, eu resolvi dar uma chance e testar para ver se aquilo era verdade mesmo.
pois eu tinha aprendido nesse tempo que quem cria a minha realidade sou eu. Então, depois que eu comecei a passar horas e horas aplicando a mesma técnica diversas vezes no dia, eu comecei a ficar mais grata e dar valor às coisas. Isso começou a fazer com que a minha vida começasse a melhorar. As coisas boas começaram a aparecer na nossa vida. Meu marido conseguiu um emprego em outra cidade. Conseguimos alugar uma casa em outra cidade sem mesmo ter o dinheiro para pagar o aluguel. E finalmente conseguimos sair daquele lugar. Dali para frente, a minha realidade começou a se transformar totalmente. Comecei a ver que eu vivia dentro de uma Matrix, como a maioria das pessoas vive hoje e nem sabe. Agora que você assistiu até aqui, você também sabe e pode começar a mudar isso. Depois que alugamos a casa na cidade, passei meses e meses estudando com os maiores especialistas nesse assunto. Fiz vários cursos e formações e logo depois comecei a atender como hipnoterapeuta para ajudar as pessoas a transformarem a sua realidade também. E aqui estou eu agora, te mostrando o quão poderosa é a sua mente. Mas por você não saber do poder, você não usa ou não sabe como usar de maneira certa. E continua preso na mesma realidade. Mas hoje isso vai mudar, porque eu vou te mostrar o nosso método simples, para você também despertar a sua mente e começar a criar uma nova realidade para a sua vida. Por eu já ter passado todos esses processos, eu criei um método simples que ensina você como eliminar todos os seus bloqueadores que estão mantendo você preso em um ciclo e impedindo você de criar uma nova realidade. E os principais erros que eu cometi e observei durante as minhas sessões de hipnoterapia e que mantém a mente das pessoas, inclusive a sua bloqueada, muitas vezes são inconscientes. Então, provavelmente você não vai descobrir sozinho. Mas nesse documentário aqui, eu vou te falar quais são os principais erros para você não cometer mais. O primeiro e maior erro é deixar a sua mente no piloto automático. A nossa mente é como um computador. Ela precisa ser programada com as informações certas para gerar resultados desejados. Se você não reprogramar a sua mente para o sucesso, ela continuará operando com base em crenças limitantes e padrões negativos, te mantendo em um ciclo infinito e impedindo você de criar uma nova realidade. Estudo científico mostra que pessoas com crenças positivas sobre si mesmas tendem a ter mais sucesso na vida pessoal e profissional do que aquelas com crenças negativas. A neurociência também comprova que nossos pensamentos moldam os nossos cérebros. Pensamentos repetitivos criam novas conexões neurais, tornando mais fácil pensar e agir de acordo com essas crenças. O segundo e maior erro é o que eu chamo de co-criando com o Criador. É o desalinhamento entre pensamento, sentimento e emoções. Muitas vezes desejamos algo com todas as nossas forças, mas nossos pensamentos, sentimentos e emoções não estão alinhados com esse desejo. Essa dissonância interna cria um conflito energético que impede manifestação daquilo que queremos. E quando nós estamos vivendo o caos, é porque os seus pensamentos, sentimentos e emoções estão desalinhados, atraindo mais caos e desordem para a sua vida. Um estudo na Universidade da Califórnia em Berkeley mostrou que pessoas com alta coerência emocional, alinhamento entre pensamentos, sentimentos e emoções, são mais propensas a alcançar os seus objetivos do que aquelas com baixa coerência. A física quântica também ensina que tudo no universo vibra em uma frequência específica. Quando seus pensamentos, sentimentos e emoções estão em sintonia com o que você deseja, você entra em ressonância com essa frequência, atraindo para a sua vida. E o terceiro e último erro é você focar no que não tem. Você já reparou que quando foca no que não tem, parece que isso multiplica? É o poder da lei da atração. Se você se concentra na falta de dinheiro, por exemplo, atrairá mais situações que te levará à escassez. Um estudo de Abraham Hicks demonstrou que nossos pensamentos e emoções criam a nossa realidade. Ao focar no que não desejamos, estamos atraindo mais disso para a nossa vida.
Agora que você já sabe os principais erros, eu vou te mostrar o nosso método. O Reprogramamente tem esse nome por um objetivo, é reprogramar a sua mente e elevar a sua vibração, co-criar com o Criador e criar uma nova realidade. O principal objetivo desse método é usar a lei da vibração e o alinhamento com o Criador para criar uma nova realidade e atrair os seus desejos e objetivos mais profundos. Então, antes de tudo, você aprende como eliminar as suas sujeiras mentais, como crenças limitantes, traumas, experiências negativas, medos e bloqueios que foram criados ou implantados em seu cérebro ao longo da sua vida. Muitas vezes você não consegue sair de uma realidade e fica preso em ciclo, sem conseguir avançar para frente, sem conseguir o que quer, sem conseguir alcançar os seus objetivos e muito menos conseguir criar uma nova realidade, porque você tem muitas sujeiras mentais que bloqueiam você. Por isso, a primeira etapa do nosso método é eliminar todas as sujeiras mentais. Depois de você ter reprogramado a sua mente, você entra para a segunda etapa, que é elevar a sua vibração. Imagine que cada um de nós emana uma frequência vibracional, como se fosse uma frequência de rádio. Essa frequência ela é influenciada por nossos pensamentos, sentimentos e emoções. Quando nós concentrarmos em aspecto negativo, como medo, a raiva, a escassez ou insegurança, vibramos em frequências baixas. Já quando nós focamos em pensamentos positivos, como a alegria, a gratidão e o amor, vibramos em frequências mais elevadas. A lei da atração, segundo seus princípios, afirma que semelhante atrai semelhante. Isso significa que a energia que vibramos tende a atrair para as nossas vidas experiências e realidade que estejam em ressonância com ela. Ou seja, quando elevamos a nossa frequência vibracional, nós nos tornamos mais propensos a atrair coisas boas, como o sucesso, a felicidade, relacionamentos saudáveis, abundância e muito mais. Então, a chave principal do nosso método é fazer você elevar a sua vibração para eliminar a chance de atrair coisas negativas que você não deseja e criar uma nova realidade com infinitas possibilidades de atrair os seus desejos e objetivos. E agora que você já passou por essas duas etapas do modo, você começa a fazer o que eu chamo de co-criando com o Criador, ou conhecido também como Eus Quântico e as três mentes. Aqui está o grande segredo. Diferencia as pessoas que conseguem criar uma nova realidade ou permanecem na mesma realidade. Quando estamos com as três mentes alinhadas, criamos uma conexão profunda com os nossos três níveis de mentes, os eus quânticos. São elas a mente consciente ou eu consciente, que é a parte da mente que está ciente dos nossos pensamentos, emoções e sensação do momento presente. É a mente que tem a compreensão de que você quer algo. É a mente que pensa que quer uma casa, por exemplo. É com essa mente que tomamos decisões, fazemos planos e interagimos com o mundo ao nosso redor. A mente inconsciente ou o eu inconsciente é a parte da mente que não pensa. Ela só executa e armazena nossas memórias, crenças e padrões de comportamento que não estão conscientes. Ela influencia nossos pensamentos, emoções e ações, mesmo que não percebemos. E a mente superior, ou eu superior, é a parte conectada à nossa essência divina, a fonte criadora de tudo, a fonte infinita de possibilidade. Quando essas três mentes estão alinhadas, significa que estamos em um estado de harmonia e equilíbrio. Isso nos permite acessar todo o nosso potencial para manifestar os nossos desejos e criar uma nova realidade. Lembra do segundo exemplo que eu dei antes, do segundo maior erro, o desalinhamento das três mentes? Agora eu vou te dar outro exemplo para você entender ainda mais a importância do alinhamento das três mentes. Imagine que você está com um grande desejo de comprar uma casa nova. A sua mente consciente é a que inicia o desejo de comprar a casa. Está focada nesse objetivo, buscando incansavelmente por imóveis online, visitando casas e fazendo cálculos financeiros. No entanto, a sua mente inconsciente, carregada de crenças limitantes como
não mereço ter uma casa tão boa ou nunca terei dinheiro o suficiente, sabota os seus esforços. Você procrastina a organização dos documentos, deixa de comparecer a visitas importantes e se sente desanimado com as dificuldades. E por fim, a sua mente superior, desconectada com a sua realidade, não te guia para as melhores oportunidades e te afasta do seu desejo. Você ignora os sinais importantes, toma decisões precipitadas e se sente cada vez mais distante dos seus sonhos. Esse desalinhamento entre as três mentes cria um bloqueio energético que impede a realização do seu desejo. Então é por isso que aquilo que você tanto quer não se realiza. E agora que você já sabe o poder das três mentes, é a hora em que você começa a criar a sua própria realidade. Depois de ter passado por cada etapa, você já eliminou todas as suas sujeiras mentais, elevou a sua vibração e co-criou com o Criador. E agora está mais do que pronto para criar uma nova realidade. Agora você já conhece o nosso método. Você tem a chance de aprender de forma mais intensa e aprofundada sobre esse assunto no meu treinamento. Eu quero que você vivencie na prática o poder da reprogramação mental. Eu quero que você saia do ciclo repetitivo. Eu quero que você também consiga manifestar os seus desejos e objetivos. Eu quero que você crie uma nova realidade para a sua vida. E hoje, por você estar tendo essa oportunidade de poder eliminar as suas sujeiras mentais e aprender a criar uma nova realidade para a sua vida, eu quero te fazer uma proposta. Assim que você entrar para o treinamento, você receberá acesso imediato a todos os módulos com as aulas e áudios para a reprogramação de todas as suas sujeiras mentais, como crenças limitantes, traumas, experiências negativas, medos e bloqueios, e a cocriação de uma nova realidade, com acesso ao método completo. Depois do treinamento, você vai assumir o controle da sua vida, vai identificar a raiz dos seus problemas, que muitas vezes você nem tem clareza de quais são. Terá relacionamentos mais saudáveis e felizes, atrairá seus desejos e objetivos com mais facilidade, terá mais saúde e bem-estar para viver a vida, será uma pessoa mais grata pela vida, se conectará com a sua melhor versão. E esse será só o começo de uma nova realidade. E lembra da proposta que falei? Eu quero que você entre para o treinamento Reprograma Mente com uma única oferta e exclusiva que eu nunca fiz antes, por apenas 12 vezes de R$ 39,62 por mês ou R$ 397 à vista. Você entra para o treinamento Reprograma Mente com um valor pequeno comparado à nova realidade que você vai poder ter. Nada se compara a uma vida tranquila e segura, livre de preocupações. Uma vida em que você acorda todas as manhãs se sentindo pronta para enfrentar o mundo, sabendo que superará cada desafio e obstáculo que surgir. Uma vida que os relacionamentos amorosos e familiares são fontes de alegria, amor e esperança para todos ao seu redor. Essa oferta pode sumir a qualquer momento, porque eu não sei até quando eu vou deixar ela. Então espero que você aproveite essa oportunidade. Uma parte de você agora pode estar se perguntando: será que é verdade mesmo? Será que tudo o que ela falou funciona mesmo? Deve ser mais um vídeo fazendo um monte de promessas. Preste bem atenção agora. Se eu não tivesse conhecido os poderes da mente e reprogramado a minha mente na época que eu morava no Sem Terra, em um barraco de lona, com certeza eu estaria lá até hoje. Eu ainda estaria vivendo na escassez, na vitimização e no sofrimento e na insatisfação, em um barraco de lona, que quando chovia faltava sair voando, sem energia, com uma geladeira velha de enfeite caindo nos pedaços e tendo que buscar água todos os dias a pé. Então, a maior prova que eu tenho hoje para te provar que isso funciona é a minha própria história. E para te provar ainda mais, eu vou te dar como bônus para você uma
acesso a 5 e-books complementares para você aprofundar ainda mais e te ajudar a desbloquear todo o seu potencial. Meditação guiada para as 3 principais áreas da sua vida. Música com frequência específica para elevar a sua frequência vibracional instantaneamente. E uma série de filmes e documentários para a sua expansão de consciência. Lembrando que ao clicar no botão abaixo deste documentário e entrar para o Reprogramamente, você terá acesso completo às técnicas para eliminar as suas sujeiras mentais, como bloqueios, crenças limitantes, medos, experiências negativas que estão impedindo você de viver uma nova realidade e te mantendo escravo da sua própria mente. Você ainda tem 7 dias de garantia, ou seja, você não tem nenhum risco ao entrar para o treinamento. Você pode experimentar o Reprogramamente por 7 dias, assistir às aulas, ouvir os áudios diários com tranquilidade. E caso não se sinta satisfeito ao achar que não é seu momento, você receberá todo o seu dinheiro investido de volta. Sei que a transformação da sua vida é o que você mais deseja. Por isso, te dou 7 dias para acessar livremente o conteúdo deste documentário. Aproveite essa oportunidade para se aprofundar e absorver os conhecimentos e experimentar o que eu apresentei aqui neste documentário. Apertando no botão abaixo, você vai ser levado para uma página de pagamento, onde os seus dados serão mantidos seguros com a melhor criptografia e também garantido pela Lei Geral da Proteção de Dados. Você não tem risco nenhum. Assim que você inserir os seus dados e confirmar a sua compra, basta aguardar pela confirmação e ficar atento ao seu e-mail, pois você vai receber os seus dados de acesso e uma área para poder começar o seu treinamento. O único risco que eu vejo de você não entrar é continuar preso no mesmo ciclo, atraindo mais e mais do que não deseja, e preso sem poder viver uma nova realidade. Agora você tem 2 decisões: continuar com todas as suas sujeiras mentais ou clicar no botão abaixo desse documentário e iniciar uma nova realidade. A decisão ela é sua e as consequências depois também. Obrigado por assistir até aqui e te vejo do outro lado.